Olá a todos! O Diário dos Campos e Portal Decimais trazem hoje entrevista com o coordenador do Procon em Ponta Grossa, Leonardo Verlang, que irá falar a respeito das dificuldades com o aumento dos preços de itens básicos no mercado. A gente tem observado aí, fizemos algumas reportagens recentes no Diário dos Campos, inclusive mostrando essa questão, né? E na última semana a APRAS, que é a associação que representa o setor supermercadista aqui no Paraná, se manifestou preocupada, emitiu uma nota, inclusive, a respeito desse assunto, né? E mostrando que houve um salto mesmo nos preços, né? Só que me parece que isso não é só em Ponta Grossa. Então, a minha primeira pergunta a você hoje, Leonardo, é, doutor, em que medida que o Procon Ponta Grossa pode auxiliar nessa situação e o que o órgão pode fazer nesse momento, principalmente em questão dos itens básicos que a gente verifica, né? Arroz, feijão, carne, né? O que pode ser feito? Não há, nesse momento, condições de dizer que o supermercado ele é o vilão. Por quê? Porque diversos fatores são considerados na composição de um preço, né? E uma commodity ainda ela tem algumas outras peculiaridades. Por exemplo, o preço da saca de soja, de milho, etc., ela é tratada como um produto, uma commodity dentro da Bolsa de Chicago, né, lá nos Estados Unidos. Então, essa saca ela é baseada no dólar, né, a cotação do dólar está altíssima, né, mais de 5,30. Então, o fato do produto estar caro, nós temos que entender o porquê dele estar caro, né? Então, assim, sempre que o Procon se deparar com uma situação de abuso, uma situação aí de preço abusivo, como tem se muito colocado, obviamente que o Procon ele vai tomar as medidas cabíveis para sancionar esse fornecedor, né? Então, inclusive o Procon já havia questionado os mercados naquela alta do leite, né, naquela alta do álcool gel, né? E nós não conseguimos identificar na questão do leite a prática de preço abusivo, né? Então muitas vezes a gente até vê nas mídias sociais, porque o Procon não faz seu trabalho, porque está vendido pelo fornecedor. De forma alguma. O trabalho que o Procon faz ela é técnica, então nós temos que estabelecer critérios técnicos de análise de preço, de análise de mercado. A volta às aulas presenciais ela está em debate, já faz algum tempo, inclusive desde março, quando houve a necessidade de interrupção das aulas presenciais em virtude da pandemia. Apesar de alguns protocolos eles já estarem pré-estabelecidos, ainda não tem data de retorno das aulas em escolas, né? Mas existe um debate também a respeito de pagamento para as escolas particulares, pagamento para o serviço de vans escolares no transporte também. E lá em março, abril, se falou em fazer um desconto por parte dos empresários, né, que fornecessem um desconto aos pais de alunos. Como que isso se deu na prática? Agora a gente está falando já em agosto, setembro já, né? Como que se deu na prática? Esses descontos eles ocorreram e os pais eles acabaram cancelando os contratos? Vocês estão em contato com eles? Sim. Então, só para estabelecer a questão da van, né, que foi tocado no assunto. Então, a van é uma situação peculiar, porque não há como você prestar o serviço de forma alternativa, né? Então, ou se leva para a aula, ou não leva. Nós passamos, então, a entender que o consumidor tinha direito de rescisão desse contrato da van escolar sem qualquer tipo de ônus, sem multa. Por quê? Porque o contrato não poderia ser cumprido, né? Não havia como prestar aquele serviço, sempre abrindo a possibilidade desse consumidor que tivesse condições financeiras de tratar de forma criativa outras formas de resolver esse contrato, como por exemplo, continuo pagando e você me gera um crédito para utilizar ao longo dos próximos anos. É uma possibilidade? Sim, desde que seja um acordo entre o consumidor e o fornecedor, não há problema algum. Agora, com relação às escolas, ainda tem esse debate da efetividade desse ensino alternativo, né? Então, até que ponto eu ministrar aulas online ela tem a mesma eficácia, né, do que o ensino presencial. Então, na época também nós debatemos muito, isso ainda está sendo discutido na seara judicial, então ainda existem algumas ações judiciais que têm questionado essa questão da manutenção da mensalidade, dos aumentos, dos abatimentos, né? Porque eu até prefiro falar abatimento porque desconto parece que é algo gratuito.
E o abatimento, na verdade, agora é um período em que as escolas, em razão de uma diminuição de certos custos, acabaram repassando isso para os consumidores.